Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do Além das Faixas, podcast, vamos falar sobre jiu-jitsu e também sobre autismo. Eu sou Brasilício Henrique, eu sou homem de 1,80m, tenho cabelos lisos e cor mais escura. E estamos aqui também junto do convidado Alisson, um homem que pratica jiu-jitsu e também tem um filho. Se apresente um pouco. Beleza, gente? Beleza, galera? Seguinte, meu nome é Alisson, eu sou um homem branco, tenho 1,75m, cabelo um pouco ralo, uma barbicha, tenho algumas tatuagens nos braços, estou usando uma camisa gola polo azul. Bom, pessoal, eu sou Caio Henrique, aluno de informática da tarde, do segundo ano, e eu tenho mais ou menos 1,69 de altura, tenho cabelo preto encaracolado e estou vestindo uma farda padrão do IFRN. Bom, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre o senhor, né? O senhor começou quando a fazer o jiu-jitsu? Cara, na verdade, o jiu-jitsu surge para mim no início do UFC, né? Que na verdade as fitas de VHS chegavam pra gente meses depois que acontecia. E aí a gente, isso lá em Caicó, né? No interior, e a gente, nossos amigos, pré-adolescentes ali, nós vimos Royce Gracie, né? Quer dizer, um cara mais magrinho, lutando com caras bem mais fortes e de outras artes marciais. E tinha um domínio, a partir do jiu-jitsu, muito grande isso, e aí a gente ficava encantado com aquilo. Quando terminava de assistir as fitas do UFC 1, UFC 2, a gente ia para um quarto lá da casa de da gente, e aí ia fazer nossos combates de jiu-jitsu sem entender ainda sobre jiu-jitsu, sem nenhuma orientação, inclusive, que não deve ser feita assim, claro, né? Mas, e aí depois, na vida adulta já, acho que em 2010, 2011, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Um amigo faixa preta lá de Caicó abriu, o professor Sérgio, abriu uma academia de jiu-jitsu, e aí eu comecei a praticar jiu-jitsu desde essa época. Você pratica até hoje, né? Sim, pratico. Eu fiz uma pequena pausa agora de alguns meses, 2 meses, 3 meses, porque eu estou me preparando para uma maratona, e aí para não correr riscos de me machucar, mas eu vou voltar. No jiu-jitsu tem a separação das faixas para cada... Sim, as graduações. Atualmente está em que faixa? Estou na faixa roxa, né? Que as faixas são para o jiu-jitsu adulto, né? Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e preta, né? Então eu estou na faixa roxa ali, mais ou menos no meio do caminho. Apesar de ter uns 14 anos de jiu-jitsu aí, mas o jiu-jitsu para mim nunca foi só competição, então eu fiz algumas pausas, mudei de academia, isso acaba não sendo graduado na mesma rapidez, assim, né? Também nunca foi meu foco a graduação, e sim o esporte como um todo. Mas, tipo, eu e Brasilício, quando a gente era pequeno, a gente fazia esporte. Pelo menos, eu fazia natação e futebol. Eu competia quando eu era pequeno, eu era zagueiro do meu time. Aqueles timezinhos de bairro, entende? Uhum. Só que o senhor já competiu em algum campeonato? Sim, já fui a alguns campeonatos, né? Ganhei alguns na categoria. Lembro bem de um que eu fui em Patos, né? Na Paraíba, e já participei, sim, ganhei. Apenas o campeonato não é o que mais me move no jiu-jitsu, né? Mas sim, e foi uma experiência maravilhosa também, o campeonato, né? Muito bom, faz parte do jiu-jitsu, faz parte do esporte, mas não é o que mais me move no jiu-jitsu. Tem outras questões, acho que envolvem as artes marciais, como todas as artes, os esportes de luta, que, sobretudo envolvendo saúde mental, saúde como um todo, que são muito mais importantes do meu ponto de vista. Não é só competição, também é além das competições, Sim, as artes marciais como um todo. Mas o seu filho, como se chama ele? Tem um filho, uma figura, Felipe, embora em casa às vezes a gente chame de Avalanche. O Felipe é um menino de 8 anos, vai fazer 8 anos agora, né, em maio, daqui a 4, 5 dias. E ele é um menino autista,
né? Ele é nível 2 de suporte, né? E ele também é praticante de jiu-jitsu, né? Um jiu-jitsu inclusivo, um jiu-jitsu adaptado. Que nem sempre existiu, né? Não. É algo atual. Cara, realmente o jiu-jitsu ele passou por algumas fases ao longo do tempo, né? Ele passou desde a fase que muitas pessoas ainda têm um preconceito em relação ao jiu-jitsu por causa dessa fase da família Gracie. Eles chegavam, por exemplo, nas academias, falavam com os mestres de outras artes marciais e desafiavam. Então, e isso os alunos e praticantes de jiu-jitsu ao longo do tempo, não alunos deles necessariamente, mas marcava aqui em Natal, por exemplo, tinha 2 academias que marcavam em festas para brigar. Entendeu? E isso em nível nacional aconteceu. E isso foi sendo desmistificado quando as pessoas foram entendendo o jiu-jitsu como um esporte, como uma arte marcial. Hoje se fala na possibilidade do jiu-jitsu ser um esporte olímpico. E aí o Brasil ganharia tudo. Né? Então, assim, teve essa fase. E o jiu-jitsu inclusivo há pouco tempo, assim, a metodologia, porque os professores precisam não só dos princípios da arte marcial como um todo, mas eles precisam ter noções de análise do comportamento, eles precisam fazer... Tem o Felipe Nilo, por exemplo, que é um faixa preta, que já lutou, inclusive, em MMA, que ele é um dos maiores nomes do jiu-jitsu inclusivo, né? Um cara que entende muito, que dá cursos no Brasil todo. Inclusive, a professora do meu filho já fez vários cursos, né, com o Felipe Nilo. Professor, quando eu fazia natação, a gente tinha um menino lá que ele estava no espectro autista. Sim. Ele parece que era grau 3 de suporte. Sim. E assim, quando a gente fazia, era um esporte que não era adaptado para ele, a natação. Tipo, e ele tinha muita dificuldade especialmente, tipo, ele ia fazer aquele nado longo de um lado para outro da piscina, ele tinha dificuldade nesse quesito. Eu queria saber como que é o senhor falou que o jiu-jitsu do seu filho era adaptado, como que é essa adaptação? Tipo, existe uma diferença muito grande? Assim, o jiu-jitsu, meu filho, ele tem uma certa rigidez cognitiva. Às vezes ele precisa de certa previsibilidade do que vai acontecer no treino, né? Então, por exemplo, a professora, ela começou, antes de inseri-lo no grupo como um todo, ela meio que começou a trabalhar individualmente com ele, de modo a que ele entenda os princípios do jiu-jitsu. Depois que ele entende os princípios do jiu-jitsu, aí ela começa a trazer uma companhia, outra criança ali para fazer um pareamento. Depois ela coloca no grupo que ele já tem a previsibilidade do que vai acontecer. Além disso, existem reforçadores, ou seja, todos nós precisamos de reforçador. Por exemplo, às vezes só a dopamina que o esporte libera é suficiente para uma pessoa típica. Para uma pessoa atípica, como é o caso do meu filho, às vezes só isso não é suficiente. Então, por exemplo, a professora já levou a galinha pintadinha ele fazia um movimento, ela deixava ele passar ali 30 segundos com a galinha pintadinha. Já levou a patrulha canina, o gibi, ou alguma coisa que é do interesse dele. Então, precisa, para o jiu-jitsu inclusive funcionar, é necessário o professor ou a professora saber qual é o interesse, a área de interesse exato, o porquê, né? Por exemplo, meu filho, duas coisas me motivaram, digamos assim, a estimular meu filho a fazer jiu-jitsu. Tanto é assim, eu faço jiu-jitsu, né? Mas não foi o primeiro esporte que nós tentamos, assim. Nós tentamos futebol, não deu certo. Ele não gostou. Futebol, né? Exato. Na escola, acaba sendo mais clássico para todos os meninos. Nós tentamos natação. Também não deu certo, apesar dele gostar muito, mas ele tipo assim, ele gosta de nadar sozinho, né? Então ele não quer orientação nesse sentido. E o jiu-jitsu foi o que deu mais certo, porque eu acho que foi o que conseguimos fazer melhores adaptações. O segundo ponto, cara, porque eu conheci um rapaz lá de Salvador, via Instagram, né? Via internet, rede social, chamado atleta Igor Nogueira. E esse cara, ele é autista e ele tinha uma sensibilidade que ele não gostava de abraçar, de toque na pele dele. Isso é meio... E aí, antes ele não praticava. E ele não tinha amigos nessa época, ele não abraçava os pais e tal. E aí um dia ele ia passando em frente a uma academia de jiu-jitsu e o pai conta que ele disse, olha, compra uma roupa dessa aí, ele sabia nem que chamava kimono. Compra uma roupa dessa aí que eu quero fazer esse esporte. E o pai disse, você não aguenta um abraço, tá?
mas comprou. O jiu-jitsu é um negócio muito toque. É muito contato, né? O tempo todo, na verdade. De curto alcance, exato. sempre. E aí você tem que fazer pegadas na pessoa, tá? No kimono, né? E aí, resumindo, o cara começou a fazer jiu-jitsu, começou a aceitar o abraço dos pais, fez amizades, o cara passou a ter uma vida social com amigos, de competição, tá? Hoje o cara está morando com a namorada dele, né? O cara é multicampeão, ganhou a etapa Abu Dhabi, por exemplo, aqui, que aconteceu aqui no Brasil, de jiu-jitsu, que é uma etapa mundial, e o cara ganhou, quer dizer, ele foi se sobressair muito e isso mudou a vida dele. E eu vendo aquele exemplo, né, isso me motivou também. A dificuldade com uma pessoa autista é a maior, digamos assim, é da interação social. E eu coloquei meu filho também pensando nisso, né? Como mais uma maneira, mais uma ferramenta de promover essa interação social, né? Essa coisa que o jiu-jitsu promove tão bem. Mas também não só o jiu-jitsu, artes marciais, esporte, sempre muda assim, a cabeça da pessoa que compete, seja para as competições, seja para o caráter, seja para a interação social. Para o seu filho, ao Felipe, você acha que isso já mudou? Ele pratica há quanto tempo? Acho que eu nem perguntei isso. Ele pratica relativamente há pouco tempo, 8 meses, né? Mas assim, só o jiu-jitsu, cara, ele dá uma disciplina, as artes marciais como um todo, né? Os esportes de luta, eles dão uma disciplina e uma capacidade de sair de situações que defesa pessoal, né? Ensina muito. Exato, e uma calma, por exemplo, você está às vezes numa posição no jiu-jitsu, você está respirando pouco, você está tem uma posição no jiu-jitsu que chama 100 quilos. O cara que é como se o cara pesasse, mesmo um cara que não pesa tanto, não pesa 100 quilos, mas ele fica em cima do diafragma com o peso dele, que é como se fosse 100 quilos. Tem alguns que a impressão é de 200 quilos. Mas tem essa coisa, às vezes você está respirando pouco, você está com um cara pesado ali em cima de você, que está atacando o seu braço, o seu pescoço, sua lapela, mas você consegue manter uma calma, você consegue fazer um planejamento e, não, eu vou sair. E você sai na maioria das vezes, nem que seja dando os 3 tapinhas e acabando a luta, mas você sai na maioria das vezes, com o tempo você vai ganhando experiência no jiu-jitsu, e isso é na vida. Quer dizer, você passa por situações difíceis na vida, você passa por situações em que você tem uma margem de decisão muito curta e tem que ser muito planejada, assim como o jiu-jitsu. E você consegue fazer isso. Eu já me peguei muitas vezes assim, em situações difíceis, ou que eu preciso um planejamento, que eu preciso agir rápido, com muita precisão, e eu lembrei do jiu-jitsu, cara. Tipo, isso contribui muito, dá uma ajuda, digamos assim, no emocional, no planejamento, no equilíbrio. E eu acho que meu filho, respondendo a sua pergunta mais diretamente, meu filho, eu tenho visto já algumas mudanças comportamentais, de segurança mesmo, de planejamento maior, né? Que eu acho que o jiu-jitsu tem começado a proporcionar a ele. Claro que é uma caminhada ainda, né? Tipo assim, até uma faixa preta, o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu, né? Então, assim, é um caminho longo, e a faixa, na verdade, não que a faixa preta não seja importante, as graduações são importantes, mas não é a coisa mais importante do jiu-jitsu. É o aprendizado. É o aprendizado, o legado do jiu-jitsu. Mas, tipo assim, é outro. Do jeito que tá agora, eu assumo que uma academia de jiu-jitsu inclusiva seja algo muito raro de se encontrar, especialmente porque, mesmo até ainda hoje, ainda tem muito estigma com as pessoas que estão no espectro autista e tudo mais. Tipo, se seu filho quisesse ir até a faixa preta, ele conseguiria? Consegue. Nós temos muitos faixas pretas autistas, né? Pra você ter noção, nos Emirados Árabes, o jiu-jitsu é obrigatório na escola. Sabe por quê? Porque o filho do cara lá que manda na porra toda lá é autista e se apaixonou assim, pelo jiu-jitsu, e é um cara que compete nas maiores competições do mundo do jiu-jitsu, e ele é faixa preta. Se fala, não se sabe ao certo, mas se fala que é um dos outros maiores campeões assim, dos irmãos Miau. Quem é do jiu-jitsu vai saber. Se fala, isso eu não tenho certeza, assim, porque ele nunca falou sobre isso, mas ele tem algumas características. Se fala que ele é autista e ele é um dos multicampeões do jiu-jitsu mundiais. Então, assim, o jiu-jitsu ele é democrático nesse sentido, né?
Ele permite, se você tiver um foco, se você tiver uma dedicação, dois esportes assim, que eu acho que são muito honestos com quem pratica: o jiu-jitsu e a corrida. Por tudo que você depositar na corrida, ela devolve para você. Tudo que você depositar no jiu-jitsu, ele devolve. Ou seja, se você se dedicar, se você treinar, você vai melhorar. Tanto o jiu-jitsu quanto a corrida. Não tem como você fazer uma maratona sem treinar. Mas isso não serve para qualquer esporte. Isso serve para a vida, cara. Serve para a vida, Se você quiser fazer algo, você se esforçar para você vai fazer. Se você não se preparar para alguma coisa, você não vai conseguir ela magicamente. Assim, isso. A disciplina, o esforço, a dedicação sempre vence o talento. Tipo, o talento, você pode ter um talento, você pode ter uma predisposição, mas se essa predisposição, você não tiver as oportunidades, e depois dessas oportunidades você não tiver a sua dedicação, você pode ser que você não desenvolva. Mas o disciplinado, o cara que está ali, o persistente, que não desiste, que se esforça, que além das oportunidades ele se esforça, esse cara vai conseguir melhorar, não tem como. Eu quero ver daqui a alguns anos se eu fico com faixa preta. Se Deus quiser, vamos esperar. Mas se ele quiser também, né? Porque às vezes não é uma coisa que ele quer. Tem que ser, o jiu-jitsu, como tudo na vida, tem que ser saudável. Ou seja, você tem que querer. Se você não quiser, paciência, vamos buscar outro esporte. Não pode virar uma obsessão. Exato, assim, não doentio. pode. Exato. Só mais uma pergunta, você falou muito, mas ao fim da minha cabeça, você acha que tem alguma dificuldade para ligar as pessoas do espectro autista no esporte, ou realmente, principalmente na atualidade, está sendo algo bem corriqueiro, está conseguindo incluir, está tendo uma boa rede de ligação? Cara, é bem difícil na verdade, porque assim, as pessoas, você vê que os autistas há pouco tempo eles estavam institucionalizados, eles estavam nos antigos manicômios, eles estavam trancafiados em casa. Quer dizer, é recente, você vê nas escolas, você vê eu como professor, por exemplo, eu fico muito satisfeito e quando eu vejo os autistas chegando aqui no IF, por exemplo, os autistas chegam numa turma que tem 3, 4, quer dizer, porque antes eles não chegavam, cara, eles não tinham essa oportunidade de desenvolver suas habilidades, academicamente inclusive. Então, hoje, ainda assim estamos caminhando passos de tartaruga no processo de inclusão, isso mundialmente. Existem países que avançaram mais, mas no Brasil ainda é muito lento isso. As pessoas ainda têm muito preconceito, as pessoas acham que são pessoas incapazes e tal. E, consequentemente, tem pouca gente, como é algo relativo, sempre existiu o autismo, claro. Tem até uma amiga minha, uma pensadora sobre isso, disse que se não existissem as mentes autistas, nós ainda estávamos ao redor de uma fogueira, né, contemplando a grande invenção que era o fogo. E os autistas pensam de maneira diferente, o cérebro funciona de maneira diferente, né? E aí eles vão dando grandes avanços para a humanidade. Então, mas, como é algo relativamente recente, esse processo de inclusão, tem poucos profissionais que realmente são capacitados para isso, então acaba dificultando, não tem uma rede muito grande. Você vê aqui em Natal deve ter, na Grande Natal, Parnamirim, Natal, Macaíba, deve ter uns 4 profissionais capacitados assim para lidar, 4, 5, sei lá. Não é algo comum. Não é algo tão comum. Mesmo se fosse, acho que as pessoas poderiam querer. Porque na verdade as pessoas não fazem um processo de inclusão mesmo, né? As pessoas fazem um processo de integração, trazem e colocam no meio dos outros. Isso tem valor, mas não é só isso. É preciso fazer, quando necessário, algumas adaptações para que seja interessante para aquela pessoa. Porque se você não tiver cuidado quando você for fazer essa inserção, pode acabar sendo pior para a pessoa autista. Com certeza, porque pode gerar um desestímulo, né, digamos assim, gigante, que pode perdurar. E aí o faixa preta não vai chegar à faixa preta porque vai ter parado no meio do caminho. Como eu disse, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Uhum. Por enquanto vamos ficar por aqui. Quero agradecer muito ao professor Alisson por nos apoiar nesse diálogo, nesse podcast. Nesse podcast que teve certas dificuldades, mas a gente conseguiu fazer. Agradecer principalmente ao IF pelos recursos, pela sala. Agradecer a Marina pela estrutura de filmagem. E esse é Além das Faixas. Muito obrigado por assistir. Valeu!